Para vocês hoje, eu vou dar essa aula de como se posicionar para atrair cliente com grana e escalar com conteúdo. Então, o que que a gente vai entender aqui? Que para você encontrar o cliente que realmente tem dinheiro para pagar e não fica enrolando, pedindo desconto, nós precisamos nos posicionar da forma correta para atrair o cliente correto através do conteúdo. Então, essa aula é para você que já vende, mas sente que precisa se esforçar demais para fechar cliente. Então, essa aqui é a hora de você mudar o jogo do seu negócio. A gente precisa entender que o seu cliente, ele não precisa ser ensinado. Não existe mais no marketing digital aquela questão de educar o cliente, sabe por quê? Porque quem está fazendo isso para você é a sua concorrência. Porque o seu concorrente está lá fazendo postzinho explicando por que que é importante fazer limpeza de pele. Mas você já está jogando outro jogo. Você está jogando o jogo de mostrar que o seu produto tem um diferencial, que você é a melhor do mercado naquilo. Então, ao longo dessa aula, vocês vão me mandando aqui no direct os nichos que vocês fazem parte, para que eu possa colocar exemplos bons para vocês, tá? Primeiro, eu vou explicar por que que eu posso falar sobre posicionamento. Eu já estou no mercado há 7 anos, né? O mercado da publicidade. Eu comecei nas agências de publicidade de propaganda tradicional lá em 2018, há muito tempo atrás. Eu produzo conteúdo na internet tem mais ou menos uns 10 anos, porque eu tinha blog. Comecei bem nova a fazer isso, eu tinha uns 14 anos mais ou menos, não sou boa em contas, mas eu já produzo conteúdo há muito tempo. E eu fiz 6 em 7 mais de uma vez. Eu acho que já foram 3 ou 4 vezes que eu criei estratégias para fazer mais de 100 mil em 24 horas. A última eu fiz 100 mil em 4 minutos. Então são números expressivos para que você possa prestar atenção no que eu estou falando. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Muita gente no mercado digital não é formado, então eles acabam trazendo conhecimentos que eles vão aprendendo ao longo do caminho, que tem muito valor, mas às vezes não tem uma base sólida. Às vezes tem que testar muito e ao invés de ir em coisas que já estão funcionando há anos, né? Eu tenho uma pós-graduação em branding, por isso que eu posso falar tão bem sobre posicionamento de marca. Já trabalhei com diversas marcas que estão consolidadas no mercado e eu tenho um MBA em marketing digital estratégico, né? Ao longo da minha carreira, eu trabalhei com grandes marcas. Por exemplo, essas que você está vendo aí. O Sicoob, que é um banco nacional, a ArcelorMittal e a Valorec, que são empresas multinacionais, atuam em diversos países e são da indústria, né? Então, talvez vocês não vão conhecer, porque são empresas que atuam em ramos específicos, mas são empresas com mais de 4 mil funcionários. A Royal Prestige também é uma multinacional, pessoal, só que ela não é brasileira, ela é internacional. E foi onde eu tive as minhas estratégias mais impressionantes, foi aqui, com pouco recurso, mas muito lucro eu trouxe para essa marca. Já pude trabalhar também com a ONU e o Accelerate 2030. Eu fiz parte da equipe que trouxe esse programa da ONU para o Brasil e disseminou esse programa aqui no nosso país. Muita gente às vezes tem controvérsias contra esses dois, mas só que o que eu quero trazer aqui foi a importância das marcas que eu já trabalhei. Existem diversas outras no meu perfil, Segredos da Autoridade, você consegue ver diversas marcas que eu já trabalhei de diferentes tamanhos, já trabalhei com pequenos empreendedores e grandes multinacionais. O que que você vai aprender hoje nessa aula? Como ajustar a sua comunicação para que as pessoas peçam para comprar de você. Isso não é difícil, não é tão difícil quanto você imagina. Só custa mais tempo. É um recurso que demora, porque você tem que aparecer pelo menos umas 7 vezes para a mesma pessoa, para que ela possa formar uma opinião sobre você, né? Isso é um estudo científico que fala que a gente precisa de ter pelo menos 7 pontos de contato com uma marca para confiar nela. E esses pontos de contato a gente vai fazendo aos poucos, né? Existem estratégias para fazer os pontos de contato estratégicos. O erro te faz atrair curiosos e não o cliente ideal. Porque existem vários clientes que você pode ter.
Não estou falando de persona, tá, gente? Estou falando de tipos de clientes mesmo. Você, por exemplo, pode ter eu, por exemplo, eu trabalho com consultoria. Então, eu posso ter aquele cliente que ele está começando no digital agora e ele vai pegar as economias dele para pagar minha consultoria. Beleza. Ele não vai ter resultados tão expressivos quanto o segundo cliente, que é um cara que já vende 50 mil por mês, 30 mil por mês, e ele quer melhorar os processos de marketing dele para ganhar mais dinheiro. Esse é o meu cliente ideal, porque ele já tem dinheiro. E tem clientes que são gigantes, que são como os que eu já apresentei. Que aí o céu é o limite, porque eles têm estrutura, têm equipe, tem tudo que eu possa utilizar para colocar as minhas estratégias no jogo. Então, cada tipo de cliente é diferente para mim. O cliente pequeno, que é o que ainda não vende no digital, ele para mim demanda muito mais recurso, mais dinheiro. Eu preciso ter mais tempo com ele. O cliente que não entende nada de marketing digital, eu tenho que me cansar para explicar para ele por que que uma estratégia é boa. Às vezes, até essas multinacionais, elas me dão muito trabalho, porque eles gostam muitas vezes as pessoas que estão responsáveis ali por me contratar não entendem nada de marketing. Então, a multinacional e o cliente pequenininho, eles me desgastam muito. Eles tomam muito meu tempo. Então, o meu cliente ideal é esse cliente médio, que ele mesmo já estuda marketing por si só para entender melhor as estratégias. Então, se eu falar com ele que tal e tal estratégia funciona, a chance de ele me ouvir é muito maior. As multinacionais e as empresas pequenas, às vezes, elas não dão ouvidos para o que eu falei, então elas acabam não tendo resultado. E o cliente, que eu disse que é o cliente médio, ele já tem dinheiro para me pagar, ele não tem que ficar pechinchando, ele já sabe o que quer. Então a gente vai criar estratégias no meu perfil para atrair o cliente que eu quero atender. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pegar as estratégias de uma forma bem direcionada. Eu gosto de criar ferramentas para me passar para o meu cliente, para que ele possa pegar um passo a passo e colocar em prática. Então, eu tenho que atrair pessoas que gostam de fazer isso. Se eu atrair uma pessoa que eu só preciso passar para ela de forma bem, numa reunião bem aleatória, e ele já coloca tudo em prática, ele vai ter um pouco de dificuldade de seguir meu método, porque meu método é mais minucioso. Então, na minha comunicação, eu vou tentar atrair essas pessoas que gostam de estratégias mais minuciosas. Tá entendendo o quão é importante se comunicar da forma correta? O ajuste essencial na sua comunicação que te permite cobrar mais e vender com leveza. Existem aspectos que vai fazer a sua marca valer mais. Por exemplo, hoje a Apple é uma marca que vale 3 trilhões. É uma das poucas empresas que tem esse valor. Não é tudo que você vender da Apple vai dar esse valor. Não é isso. É o valor de mercado. É o quão essa empresa é, traz dinheiro para as pessoas que investem nela. Então, a visão da empresa em si pode aumentar. O valor que o cliente vê na empresa pode aumentar com alguns aspectos que você adiciona à sua comunicação. Às vezes são elementos visuais, às vezes são a forma mesmo de escrever, a cópia, às vezes são inimagináveis situações e estratégias que você pode atuar. Por isso que é muito importante ter um diagnóstico específico para o seu negócio, para você entender exatamente aonde está o gargalo da sua empresa. Sinais que você está falando com o público errado. Você não tem engajamento. Isso é um sinal? Mais ou menos. Às vezes a gente vê perfis grandes que têm pouco engajamento, porque o engajamento está dentro do direct. Então, toma cuidado com não ter engajamento, porque significa que as pessoas estão comentando no seu post, curtindo o seu post, respondendo seus stories. Mais ou menos. Tá vindo gente no seu direct te pedir o seu serviço? As pessoas estão correndo atrás de você? Isso sim é um engajamento que vai colocar dinheiro no seu bolso. Você recebe lead que pede desconto ou não tem condição de pagar. Se você está atraindo um lead que ele só fica ali te perguntando, entra ano e sai ano, essa pessoa tá te seguindo, tá comentando suas coisas, tá perguntando quanto que é o seu preço, ativa todas os bots que tem no seu perfil de resposta automática, baixa tudo que tem de graça no seu perfil, vê todas as aulas grátis, mas essa pessoa nunca comprou de você,
O problema não tá nessa pessoa, porque ela tá vendo vantagem no seu perfil, ela tá continuando. O problema tá na forma como você está se comunicando para atrair esse lead ruim. Você tem que trazer para o seu perfil estratégias para atrair aquela pessoa que ela é VaptVupt, ela já precisa do seu serviço. Ela só não decidiu de quem ela vai comprar. Ela tá vendo três outros, por exemplo, eu vou dar um exemplo para dentista. A pessoa já tem dor no dente. Então ela já sabe, ela precisa ir no dentista. Ela só não tá ali entrando, avaliando ali os três, quatro dentistas que tá na mente dela, que ela ainda não decidiu. Às vezes por questões da vida, eu não posso ainda essa semana, tenho que esperar meu salário cair. Eu tô viajando, não posso chegar, não posso ir no dentista agora. Ela tá tomando aquela decisão ali. Mas o que que é? Quando você aparece para ela na forma certa, falando a coisa certa, ela já estava pronta para comprar. Ela só não sabia que ia comprar de você. Então você passou ali na frente da sua concorrência. Esse é o tipo de situação, quando o dente dói, que você não precisa explicar para o cliente que ele precisa de um dentista. Então você tem que trazer situações dessas, parecida com o seu perfil de trabalho, o que se você faz. Por exemplo, psicóloga. É um pouco diferente. A pessoa está tendo crise de ansiedade, às vezes ela não sabe muito bem o que é uma crise de ansiedade. Só que ela está seguindo vários perfis de psicólogos que estão explicando o que é uma crise de ansiedade. Ela só precisa de uma pessoa que ela vai confiar o suficiente para começar uma terapia. Então, aí que entra a sua comunicação. Uma comunicação que traz confiança para o seu cliente. Se o seu cliente está sempre produzindo, se você está sempre produzindo muito conteúdo, isso aqui é muito importante, mas não está atraindo o tipo certo de cliente, tem alguma coisa errada com a forma como você está se posicionando. O que que é posicionamento? É o lugar na mente do cliente que você ocupa. Eu vou dar um exemplo de cidades pequenas. Quando você é uma nutricionista de uma cidade pequena, e tem clientes de outras cidades indo no seu consultório, porque você é a melhor nutricionista da região, significa que você está posicionando de forma correta na mente do seu cliente. Porque quando você está nesse ponto, você já está cobrando mais caro e você está fazendo a pessoa ir no seu consultório, que é mais difícil ela sair da casa dela e ir no seu consultório do que ir no da concorrência. É por isso que esse tipo de coisa acontece, porque essa pessoa ela se posicionou da forma correta. Tem coisas mais específicas e mais difíceis até. Por exemplo, um médico de Belo Horizonte que recebe pacientes de São Paulo. Quando ele chega nesse ponto, esse cara tem um diferencial enorme. Ele tem algo na comunicação dele que está diferenciando ele de pessoas do Brasil inteiro, de um estado. É isso que a gente tem que encontrar dentro do seu perfil, dentro da sua empresa, se posicionar dessa forma para atrair o cliente que paga mais, o cliente que não tem problema em se deslocar para te ver, um cliente que ele não tem problema em esperar a sua agenda aparecer alguém, aparecer um tempo, ter uma desistência. Não tem problema. É só daqui 3 meses que você consegue me atender? Não tem problema. Sabe por quê? Porque eu quero fazer a melhor harmonização facial do mundo. Então eu vou esperar 3 meses para fazer, porque vale a pena. Tá entendendo aonde eu quero chegar? Hoje, você gostaria de ter mais tempo livre no seu negócio? Então você vai ter que encontrar esse cliente, que é o cliente que paga mais. Porque se você é uma pessoa que presta serviço, você não tem uma outra alternativa a não ser cobrar mais caro para ter mais tempo livre, porque são moedas de troca. Você entende que não tem como, porque se você tem um limite. Você só tem 24 horas no seu dia, você só tem 7 dias na semana, você só tem 30 dias no mês. Então, para aumentar o seu faturamento e não morrer de trabalhar, a única alternativa é você aumentar o seu preço. Ou você cria um infoproduto. Mas, de toda forma, as duas opções, elas precisam de um bom posicionamento. Porque vender infoproduto hoje não é muito fácil. Tá todo mundo vendendo. Todo mundo tem um e-book. Às vezes a pessoa não tá nem vendendo ele, mas tem um e-book lá, tá tentando vender, só não tá conseguindo.
Então, se diferenciar hoje no mercado é muito difícil. Se você continuar assim, o seu faturamento vai estagnar ou vai cair. Você vai continuar refém de indicação e trabalhando muito. E pior, você vai trabalhar mais e vai gastar mais com tráfego para atrair lead ruim, porque o tráfego é o seguinte: quanto mais lead ruim você traz, quanto mais pessoas que vai vir só por curiosidade perguntar quando você cobra e vai sair, mais caro fica para atrair o cliente ideal. E o tempo livre vai sumir e o estresse vai aumentar. Então, quais são os vilões do seu posicionamento hoje? Você não tem diferencial. Tanto faz eu ir no seu consultório quanto ir no da fulana de tal. Você é um fisioterapeuta, tanto faz. Porque hoje o fisioterapeuta vai em casa. Então, tanto faz eu chamar você ou o cara da concorrência para vir na minha casa. Tanto faz eu comprar na sua loja da Shopee quanto eu comprar em qualquer uma outra. Não tem diferenciamento. Não dá para entender o que que você tem de diferente, é só mais um. Tentar vender para todo mundo te torna um mais um. Exemplo, clínica de estética. Ah, essa clínica de estética aqui, ela faz laser, faz tudo quanto é tipo de laser. Legal, mas ela também faz limpeza de pele, faz drenagem, faz massagem. Se você for conhecido como a melhor pessoa de laser da sua região, quem for fazer laser não vai querer saber de sua concorrência. Se você for uma dermatologista focada em espinha, ah, eu tenho umas 4, 5 pessoas que já foi nessa dermato e acabou com as espinhas. Não tem, o seu cliente não tem nem para onde correr, ele não vai querer saber de ir na concorrência. Se você já resolveu o problema de 4 pessoas ao redor dela, ela sabe que é só você ir lá que você vai resolver o problema dela. Você pode até não resolver nessa situação, mas na cabeça do cliente não tem outra alternativa, entende? O seu perfil diz claramente quem você é. Ele tem esse diferencial bem explícito. As pessoas entendem que ali você tá fora da curva, porque talvez você nem esteja, mas você tem que criar elementos. Por exemplo, você criar um método. Eu conheço uma pessoa que ela criou um método baseado no método que já existia, né, no Instagram. O método chama AIDA, né? Atenção, eu me esqueci agora o que significa o I, interesse, desejo e chamada para ação. Ela simplesmente pegou esse método que já existe, mudou as siglas, por exemplo, ela mudou atenção para alerta. Só um exemplo. Pegou palavras sinônimas, botou aquilo como se fosse o método dela e pronto, ela tem um método. Às vezes, existem métodos já criados por grandes pessoas é, do seu segmento. Se você ajusta ali uma coisa, você pode falar que aquilo é o seu método. Não necessariamente você vai. Mas tem que ser algo que traz resultados, tá? A gente não tá aqui para enganar o cliente. Mas, por exemplo, se você muda a forma de fazer isso, você já pode falar que é um método seu, você pode criar o seu diferencial pelo método, pelo atendimento. Essas clínicas estéticas que são muito bonitas, acaba que gera um pouco de diferencial. Só que não é o suficiente se o seu produto é ruim. A gente vê muitas empresas aí que são conhecidas, uma empresa de depilação, por exemplo, que é conhecida por dar golpes nas pessoas. Então, acaba que a certo ponto essas coisas elas não se tornam tão rentáveis. Se você está mentindo para o seu cliente, uma hora ele vai descobrir, né? Então, você tem que entender quem você está atraindo para o seu perfil. E claramente, você tem que saber qual é o público que você quer atrair. Porque senão você não vai atrair, você vai atrair qualquer coisa, entendeu? Você não pode ser visto como mais do mesmo. A comunicação genérica é o pior vilão. Porque você fala com qualquer um. Uma coisa que é muito importante, aquelas pessoas que fazem sorteio pro perfil. Gente, quem não quer ganhar qualquer coisa? E a gente fala, de graça tem injeção na testa. Então, se você vai sortear uma injeção na testa, qualquer pessoa vai vir. É isso que eu quero dizer. Se você vai sortear um iPhone, quem não quer um iPhone hoje em dia? O seu cliente quer um iPhone, mas todo mundo que não é seu cliente também quer um iPhone. Não tente convencer quem não sabe que tem um problema. É mais fácil vender para quem já deseja a sua solução. Que é o que eu falei. Você vai comunicar para uma pessoa que está com o sorriso lindo e saudável,
ou para uma pessoa que está com dor de dente e precisa que você, essa semana. Então, eu separei aqui algumas frases que você pode mudar na sua comunicação, tá? Coloquei alguns exemplos aqui de nichos específicos, mas você pode adaptar para o seu. Aprenda a vender pelo Instagram. Isso aí já está saturado, tá? Antigamente dava certo, hoje não. Como criar uma oferta que faz o seu cliente dizer sim sem pedir desconto? Isso aí já é totalmente diferente. Você já fica curioso, já quer entender. Ainda mais quando se fala do desconto. Como beber mais água no dia a dia? Isso não é muito atrativo, não é muito interessante. Agora, o método que eu uso para as minhas clientes voltarem a usar 38 com segurança e sem lesão. É muito mais, você chama muito, fica muito mais curioso. E no final, o beber água vai contar ali como uma das coisas do método. Se você já vem falando de beber água, todo mundo toma água, gente. Isso é uma coisa mais comum que tem no nosso dia a dia, tomar água. Dicas para economizar no supermercado. Quando você fala de dica, você não se posiciona como uma marca premium. Você posiciona como qualquer um. Hoje em dia, qualquer pessoa dá dica na internet. É melhor você usar. Como eu fiz uma compra de 400 virar 230 com um ajuste simples que ninguém te conta. Então, as palavras aqui, ajuste simples, mostra que o seu método é bem simples de aplicar. Então, me dá menos preguiça e mais interesse. Quando você fala que ninguém te conta, você coloca um gatilho de exclusividade na cabeça do seu cliente. Automaticamente, ele se sente importante e te dá atenção. Atenção é uma moeda de troca. E os funis de conteúdo também sabotam o seu posicionamento. Porque você passa horas no perfil da concorrência estudando o que que eles estão postando para você ou copiar ou tirar aquilo de base. Então, eu sinto muito, às vezes o perfil da concorrência nem é o seu perfil, nem é o cliente, nem é o mesmo cliente. Às vezes sim, mas às vezes não. Sabe por quê? Porque o cliente está atraindo aquele cliente ruim, ou a concorrência está atraindo aquele cliente ruim que você não quer. Se você usa a sua própria comunicação, você pega da concorrência só os clientes bons e deixa o ruim com eles. Pra que que você vai querer cliente ruim? Os conteúdos são soltos, sem estratégia, sem comercial, sem objetivos e formatos aleatórios. Ou seja, tá postando ali para preencher a grade. Você quer porque quer que o seu cliente posta, o seu social media posta todo dia. Gente, eu já passei por uma situação com uma amiga publicitária que a empresa que ela estava trabalhando obrigava ela a postar dois stories todo dia. O primeiro tinha que ser de bom dia e o segundo tinha que ser de boa tarde. Mas pra que que serve esse stories de bom dia? Mano, a gente quer bom dia só de quem a gente ama e olha lá. A gente não quer que uma empresa fique dando bom dia a gente no Instagram. Pensa como se você fosse o seu cliente. Pra que que serve alguém me dar bom dia no Instagram? Não serve pra nada. Você vai tirar horas de trabalho de um profissional ali formado em publicidade que tem ótimas estratégias para agregar, você tá podando aquele profissional, você tá tirando horas para ele, porque não é só um storyzinho não, tá? Demora tempo. Tem que fazer design, tem que fazer redação, tem que ficar cobrando o design que ele não fez ainda. O design tem outras mil prioridades. Então você tá parando a sua equipe ali para fazer uma coisa que não vai surtir efeito nenhum. Uma pessoa que poderia estar gastando esse tempo em criando estratégias que realmente vai colocar dinheiro no caixa da sua empresa. E o que que você está fazendo com isso? Você está simplesmente desmotivando o seu profissional de marketing. É para a única coisa que está servindo esse story de bom dia, esse conteúdo aleatório. Um conteúdo que não vai chegar a lugar nenhum. Tem todo o conteúdo, seu Instagram tem que ser um funil de vendas. O que que é um funil de vendas? É como se fosse um caminho onde o cliente vai chegar em algum lugar. Esses funis são extremamente importantes hoje em dia para venda. Quem sabe utilizar essa ferramenta é quem sabe converter. E outra coisa, não adianta nada fazer esse funil bonito, sendo que ele está comunicando para o cliente errado, ou não está comunicando com ninguém, ou pior, está comunicando com todo mundo. Cada post pode ser um funil automático. Você coloca o ManyChat, essa pessoa já vai automaticamente receber uma mensagem, e só quando essas mensagens acabarem que você entra com alguém da equipe de vendas. Ou você mesmo, depende do tamanho da equipe que você tem disponível. Você tem que parar de sabotar o seu negócio. Você tem que atrair quem pode pagar mais sem reclamar.
E é muito simples, você tem que fazer ajustes na sua comunicação. O que que seu cliente ideal compra? Ele sabe que tem um problema. Problema, por exemplo, no momento eu preciso trocar de óculos. É só isso que eu sei, que eu preciso trocar de óculos. Eu ainda não decidi aonde eu vou trocar de óculos, mas eu sei que eu tenho esse problema. E eu tenho dinheiro para pagar um óculos. E eu quero resolver isso, eu quero trocar de óculos o mais rápido possível. Só que eu não tenho nenhuma indicação de onde trocar esse óculos. Então, a partir do momento que aparecer uma propaganda para mim, seja no Instagram, seja numa indicação, seja um panfleto, eu vou dar atenção para esse panfleto se ele for um panfleto que vai me dar a oportunidade de trocar esse óculos. Eu não quero aprender a importância de usar óculos. Eu quero resolver o meu problema e trocar de óculos. Então, a primeira propaganda confiável que eu ver vai ficar na minha mente até chegar o dia de eu trocar meu óculos. O dia de eu trocar meu óculos pode ser o dia que eu vou ter disponibilidade para ir visitar uma ótica. Pode ser, talvez, dependendo do meu orçamento, eu tenho que esperar o dia do pagamento para trocar de óculos. Talvez eu possa ir a qualquer momento, só preciso de alguém para me indicar. Então, você vai esperar alguém indicar a sua empresa ou você vai agir antes que essa pessoa indique o seu concorrente, que é pior ainda. Então, nós vamos saber como fazer isso agora. Então, primeiro você vai parar de se posicionar de forma genérica. Não é uma ótica que vende qualquer óculos, não. São óculos de grau de alta performance. A gente tem lentes com tecnologia. A gente tem lentes, ajustadas para você. A gente entende o seu problema, temos uma consultoria para você trocar o seu óculos da melhor forma possível. Porque a gente precisa entender qual que é o seu problema para indicar a melhor, lente. Porque o pessoal que trabalha com ótica e não precisa militar em cima do processo, tá? Esse aqui é só um exemplo. Eu sei que quem geralmente é o oftalmo que indica a lente, mas a gente tem que entender de forma criativa como fazer esse diferencial, tá? Isso aqui é só uma forma de explicar, porque o meu exemplo que eu comecei foi óculos. Então você tem que vender uma solução clara e específica. Nós vendemos óculos com tecnologia de acordo com a sua necessidade. Exemplo, a lente Transition. É uma lente extremamente diferenciada no mercado, todo mundo sabe o nome dela, porque é a única lente ou a primeira lente que chegou no mercado que você vai no sol e essa lente escurece automaticamente. É uma lente específica para quem tem o problema de sensibilidade com o sol, que é uma coisa mais específica do que isso. E você consegue fazer isso de forma criativa. Você às vezes, quem vai te dar a dica de, de como você resolver isso é a pessoa que você menos espera. Às vezes é alguém do seu chão de fábrica, às vezes é o vendedor da sua loja que está tendo contato com os seus clientes. Por isso que esse tipo de brainstorm, né? Chuva de ideias, onde você vai mudar o posicionamento da sua empresa, é legal que ele seja feito com muitas pessoas que conhecem a sua empresa e pessoas que conhecem o seu cliente. Então você tem que posicionar o seu método como a melhor solução. As lentes transition é para qualquer um que não entende do mercado. Qual que é a melhor lente para quem tem sensibilidade ao sol? É a transition. Por quê? Quando você está fora do sol, você não tem nenhum problema. Quando você está no sol, você não precisa trocar de óculos. Automaticamente ela vai mudar. Eu, Gabriela, não gosto dessa lente, porque eu não gosto de ficar com lente escura no sol. Então, eu não sou o cliente ideal para transition. Não faz sentido ela fazer um post sobre a importância de usar óculos e para mim, porque eu não sou o cliente dela. Você tem que fazer comunicações para pessoas com sensibilidade à luz que querem resolver esse problema rápido. Eu indico que vocês assistam o comercial de lançamento da Transition no Brasil. Você vai entender muito bem do que eu tô falando, mesmo que você não trabalhe com óculos. Você vai entender com esse viés. Se a sua comunicação for uma vaca, você vai atrair curiosos. Se for estratégica, nossa, meu Deus, falei errado. Se a sua comunicação for vaga, você vai atrair curiosos. Se for estratégica, atrai o cliente correto. É isso que eu quero apontar para vocês.
Não adianta fazer comercial de lente transition para quem é cego, porque essa pessoa não usa óculos. Não adianta fazer comercial de lente transition para quem não tem nenhum problema de vista. Tá entendendo? Não adianta, você tem que falar para a pessoa que usa óculos e tem sensibilidade nos olhos. Entendeu? Não adianta falar com todo mundo que usa óculos, porque você vai estar perdendo recurso, dinheiro, tempo. Se você fala com a pessoa que usa óculos e tem sensibilidade, aí sim você vai atrair muito mais clientes específicos, prontos para comprar, que realmente é o seu cliente premium. E como que a gente vai atrair esse público correto? A gente tem que fazer alguns posts específicos que vai te diferenciar no mercado. Um deles é um post que explica o seu método, ou a sua tecnologia, ou o seu diferencial. Voltando ainda a falar das lentes transition, a gente tem como explicar como funciona a tecnologia, por exemplo, entendeu? Você vai explicar que é uma lente muito segura, que ela tem raios ultravioleta, que quando você vai no sol ela fica escura, quando tá dentro de casa ela fica clara. Ah, mas é simples assim? Bom, existem várias formas diferentes. Você tem que explicar o seu método, mas com um diferencial. Se você faz limpeza de pele, você tem que buscar um diferencial para essa limpeza de pele. O que que é isso? É, a gente usa produtos da Adicos, por exemplo. Eu tenho uma cliente que ela faz limpeza de pele e ela só usa os produtos da Adicos, que é uma marca famosa, cara. Isso ajuda a trazer um posicionamento melhor para a limpeza de pele dela. Porque tem outras pessoas que atendem na mesma cidade que ela que não usam esses produtos mais caros, usam qualquer produto. Então, ela mostrar para o cliente qual produto ela usa, a marca, explicar que essa marca é uma linha premium, vai ajudar na cabeça do cliente a ter uma autoridade maior. Por exemplo, eu estou pegando emprestada a marca da Adipus e estou juntando com a minha marca para aumentar o valor da minha marca. Isso é muito inteligente. É uma estratégia que você pode usar de formas diferentes em qualquer nicho. Por exemplo, um treinador pode indicar a marca da Growth. Ele fala, eu só trabalho com a marca da Growth porque é uma marca que é mais difícil de ter produtos falsificados. Você vai atrelar a sua marca à marca da Growth. Você não tem autoridade, então você busca alguém que tem para trazer autoridade para você, tá? Mas não use essa estratégia de exemplo, eu quero que você crie as suas próprias estratégias, tá? Resultados extraordinários. Então, você vai pegar os resultados que você teve mais expressivos e eles têm que estar presentes no seu perfil. Voltando aqui à questão de treinador, você pode pegar uma pessoa que emagreceu muito, uma pessoa que ganhou muita massa. E aí que entra. Você é especialista em ganho de massa ou emagrecimento? Porque se você se especializar em um desses dois, a chance de você ganhar muito mais dinheiro é maior. Porque vamos supor que eu tenho 4 amigas que você ajudou a emagrecer e elas me indicam você. Na minha cabeça, você é muito melhor do que se eu tivesse duas amigas que emagreceu e duas que hipertrofiou. Entende? A indicação fica muito mais forte. E se você volta o seu perfil para uma pessoa só específica, você vai atrair muito mais pessoas parecidas com aquela. A sua comunicação para de ser generalista. Você tem que ter um storytelling do seu resultado, colocar não só os resultados extraordinários lá de forma aleatória, eles precisam contar uma história. Você precisa variar entre esses tipos de formas de contar os seus resultados. Lifestyle do método. Infelizmente, você tem que viver o seu lifestyle, porque senão ninguém vai acreditar em você. É aquela história do personal trainer que não é bombado. Aquilo, necessariamente você tem que ser bombado para ser personal trainer e para ser bom? Não estou falando isso. Porém, quando você vive a transformação que você prega, as pessoas acreditam mais e confiam mais em você. Agora você também pode fazer o post de o erro ou crença comum. Como, por exemplo, eu acabei de explicar alguns erros comuns das pessoas ao se posicionar no digital. Um plano prático, que é uma forma, por exemplo, você vai um plano prático para melhorar a qualidade da sua pele em 7 dias. Você está explicando ali um método que você tem para melhorar a qualidade dessa pele. Pode ser com coisas que a pessoa precisa da sua ajuda,
é melhor que seja, né? Com coisas que a pessoa. Por exemplo, o primeiro passo, você vai fazer skincare todo dia. O segundo passo, você vai tomar muita água. E o terceiro passo, você vai fazer uma limpeza de pele a cada 3 meses. E aí você oferece a sua limpeza de pele. Não adianta você ficar ensinando essa pessoa a usar produtos caseiros, sendo que isso não vai atrair a pessoa que quer gastar dinheiro com você. Vai atrair a pessoa que só quer dica gratuita. O erro oculto. Como eu te falei, o erro oculto é como se você estivesse contando um segredo para a pessoa. Então, você ativa nela o gatilho de exclusividade. Tipo, ela vai contar esse segredo, eu vou descobrir agora. Coisa que ninguém nunca falou no mercado. O gatilho de autoridade, eu vou mostrar para vocês um post de autoridade que eu fiz no meu Instagram. Vou mostrar para vocês um post de autoridade que eu fiz no meu Instagram, que foi muito importante para o meu Instagram, para os meus clientes entenderem quem sou eu de verdade no mundo da publicidade. Eu coloquei que trabalhei nos bastidores de marcas reais, coloquei aqui quanto tempo eu atuei nesse mercado, coloquei basicamente o que eu fiz, que foi criação da estratégia de posicionamento, entendi o que funciona de verdade. Coloquei aqui um pouco da minha formação para as pessoas entenderem. Isso tudo para me dar autoridade. Coloquei depoimentos, coloquei que a minha virada de chave, que eu percebi que sem processo, sem posicionamento e sem estratégia de venda, até a melhor ideia trava. Foi isso que me trouxe até aqui. Criar meu próprio método. Então, eu deixei claro que eu tenho um método diferente. Ah, aqui eu expliquei que trabalhei com empresas de diferentes portes para mostrar que eu atuo tanto com empresas grandes quanto com profissionais liberais. E eu trabalhei com algumas multinacionais, coloquei aqui. Talvez você não conheça essas empresas porque são da indústria, então são ramos bem específicos. Mas quem conhece sabe o tamanho delas. Coloquei empresas nacionais que eu trabalhei. A maioria delas são de Belo Horizonte, mas com atuação no Brasil inteiro, como por exemplo a Lions Mutual, que é uma proteção veicular. O Conselho Federal de Educação Física. A turma da Mônica Baby, Baby Joy, que são uma fábrica que fabrica essas duas fraldas. Canopus, que é uma empresa de prédios de luxo. Faculdade, Colégio Cotemig. Hum, Coloquei a ONU aqui, que é uma das maiores empresas que eu já trabalhei, que qualquer pessoa vai conhecer. Coloquei, também trabalhei em empresas de bairro, agências de marketing, grandes influências e trabalhadores autônomos. Por quê? Porque se você estiver nesse grupo, você vai entender que você pode ser meu cliente. Então, eu coloquei o que que eu faço hoje. Eu direciono a minha consultoria para empresas e empreendedores que já vendem, mas sente que estão no limite do improviso. Juntos organizamos processos, posicionamentos e funis simples que geram vendas previsíveis. E depois eu coloquei um CTA. Se você quer sair do caos e vender mais com estrutura, me chama no direct com a palavra estrutura. Eu te explico como funciona a consultoria. Outro que vai me trazer autoridade e fala de resultados. O meu cliente que faturou 225 mil em 24 horas. Expliquei um pouco da história dele, coloquei aqui uma prova social, só tampei um dado sensível aqui. Ele atraiu a audiência pronta para comprar. Esse cliente aqui, ele é um influencer. Ele participou do reality show de férias com esse, ficou famoso. Ele tinha uma audiência, mas não tinha o que vender para essa audiência. Então, nós elaboramos um infoproduto para ele, criamos todas as estratégias para posicionar, a gente ajustou a comunicação, transformou o seguidor em clientes e aplicou funis validados. Estruturamos o método que fez ele vender todo esse valor em 24 horas. E aí eu coloquei que o meu próximo case de sucesso pode ser você. Essa é uma frase que eu falo sempre, porque isso gera na cabeça do cliente que eu sou uma pessoa que tem muitos cases de sucesso. Isso aqui também traz autoridade, porque mostra que eu tenho experiência no mercado digital. Então, a forma de você se posicionar.
ela tem que ser bem encaixada para trazer o cliente certo. Cada negócio, cada produto, empresa tem um perfil e um cliente premium que poderia atrair para vender mais fácil. Então, se você copia o meu perfil, você vai acabar se dando mal porque o meu cliente premium não é o mesmo que o seu. Porque eu consigo criar estratégias de marketing para empresas desse porte. Você consegue? Entre outras coisas, porque a minha personalidade também está sendo levada em consideração aqui no cliente premium. Porque para você, o cliente premium pode ser alguém super proativo e que faz tudo muito rápido. Eu tenho uma expertise em trabalhar com pessoas que procrastinam muito. Então, eu atraindo esse tipo de pessoa, eu vou fortalecer minha comunicação. Você pode não saber lidar com esse tipo de pessoa. Saber o que está errado não é o suficiente. É preciso entender que o seu cliente é específico. Então, eu vou falar para vocês da minha consultoria Acelera, que eu ajudo você a colocar tudo isso que eu te falei aqui em prática. Em uma sessão individual, eu analiso a sua comunicação, o posicionamento e os produtos e te entrego um mapa claro para atrair só lead com dinheiro e urgência de compra. O raio-x do seu Instagram, bio, posicionamento, conteúdo, copy, diagnósticos dos erros que afetam os seus leads premium, definição do cliente que paga bem, correção do posicionamento dos seus produtos e ainda 10 conteúdos pensados para atrair quem paga. Eu vou te dar os 10 títulos prontos para você começar a colocar em prática assim que você sair da consultoria. E eu ainda hoje, para quem tá aqui nessa aula, eu vou dar o kit sequências de stories. São 31 sequências de stories feitas para gerar vendas com constância. Para quem quer a minha consultoria, é só colocar esse QR Code aqui. A minha consultoria hoje, ela sai por 997 à vista e tem pequenos juros para quem paga no cartão. Só que para quem fechar a consultoria hoje comigo, ela vai valer 397, R$ 397 à vista. Só para quem tá aqui hoje vai ganhar a consultoria nesse valor e o kit sequências de stories. Vocês podem olhar no meu Instagram que eu vou dar um presente também para quem tá nessa aula hoje. Vocês já escanearam o QR Code? É para saber mais sobre a consultoria, tá? Sem compromisso, não precisa chamar já pensando em comprar. Você pode vir tirar suas dúvidas, ver se a consultoria é para você ou não, porque pode ser o caso de você precisar de outra coisa que eu não resolvo. E eu deixei um link nos meus stories com uma surpresa. Se você for no meu perfil, aqui tá o QR Code no meu perfil, pode ser que essa story já tenha saído do ar, mas se você comentar no meu direct a palavra surpresa, eu vou te dar uma semana de forma gratuita no meu Close Friends. Lá eu posto conteúdos que eu não posto no meu perfil. Não tá liberado para todo mundo. É um lugar onde você vai pagar para ter o meu acesso ao meu Close Friends. Só que eu vou liberar para você durante uma semana se você comentar surpresa no meu direct. Ou você pode simplesmente explicar: eu vim dar aula, eu quero entrar no Close Friends de forma gratuita por 7 dias. Você vai poder interagir comigo lá. Eu posso citar exemplos para o seu perfil. Então, eu te agradeço por ver essa aula até o fim. Não esquece de me mandar mensagem se você tiver dúvida. E não esquece de ir no Close Friends, tá bom? Obrigada. Beijo.